Muito bom estar com vocês e é uma alegria poder falar a vocês nesta manhã. Confesso que eu estou um pouco ansioso. Eu vou trazer uma mensagem que para mim ela é inédita. Eu a preparei justamente para esse encontro, para essa ocasião. Então, quando nós pregamos um tema pela primeira vez, nós ficamos um pouco ansiosos, né? Daquele nervosismo que é gostoso. E eu espero que vocês gostem dessa mensagem, apesar de entender que a mensagem que eu trago a vocês não é o tipo de mensagem que provavelmente me tornará mais querido em vosso meio. Não é o tipo de mensagem que visa agradar as pessoas. É uma mensagem que possivelmente fará com que alguns de nós, como eu já estou, saiamos daqui hoje com aquele nozinho na garganta, sabe? Você vai sair talvez um pouquinho incomodado com aquilo que eu preparei aqui para nós hoje pela manhã. E no fundo eu gosto disso. Eu gosto de mensagens que nos fazem pensar, mensagens que nos incomodam. Eu entendo que temos que ter todos os tipos de mensagens, e é esse tipo de mensagem que eu decidi trazer a vocês desde que cheguei aqui nessa igreja. Eu entendo que nós somos frutos de nossos relacionamentos, nós somos consequência disso. Eu estou vivendo em um país diferente já há mais de 3 anos, e através da internet, da tecnologia, eu me conecto com pessoas de vários lugares do mundo. Inclusive, para essa mensagem de hoje, tive amigos meus que me enviaram materiais do Brasil, comentários, para que pudessem me dar um pouco mais de base para a temática que eu preparei. E eu sou muito abençoado pelas relações que eu tenho, sejam as relações aqui, pessoais, juntamente com a igreja, com os irmãos, tanto eu como minha esposa, e as relações que também tenho no ambiente virtual. São relações que são virtuais, sim, mas que são reais. E até alguns amigos dessas relações estão, creio, que assinam pela internet essa mensagem de hoje. E é muito bom a gente se sentir envolvido nessas relações, e nós somos frutos delas, e eu sou fruto disso. Eu teria outras mensagens já preparadas em casa, que eu poderia subir hoje aqui, pregar, e quase que no automático, sabe? Mas a verdade é que boa parte dos sermões que eu pregava há 10 anos atrás, hoje eu não conseguiria mais pregar. Alguns dos sermões que eu pregava há 5 anos atrás, hoje eu não conseguiria mais pregar. Porque na minha experiência de vida, eu tenho conhecido um evangelho, um Jesus, que eu não conhecia. Eu nasci na igreja, minha mãe já nasceu na igreja, então a tradição adventista ela é mais do que forte na minha experiência de vida. Mas isso não impediu que eu passasse a aprender muitas coisas, já depois de adulto. Eu estava hoje em casa me arrumando para vir, meu filho olhou para mim e falou: pai, esses cabelos brancos no seu peito, o que são? Eu disse: filho, é a idade, eles vão cair. Eu falei: não vão cair, tomara, né, Alcidone? Não vão cair, né? Pelo menos por enquanto, mas eles ficam ali já embranquecendo. E uma das alegrias que eu tenho na minha vida é a alegria de descobrir a tempo que eu não sei de tudo, e de que nem posso dizer que eu sei muito. A verdade é que eu me descobri na minha ineficiência ou na minha ignorância, e eu entendo que é justamente aqui, é nesse exato momento onde você reconhece a sua insuficiência, onde você reconhece que falar do Evangelho não é falar de coisas que a gente faz ou deve fazer, mas falar do Evangelho é falar de quem a gente é, ou de quem a gente deve ser, através da presença de Cristo em nossa vida. Então, eu agradeço a Deus por isso, e eu quero compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês.
O tema da mensagem é misericórdia e não sacrifício. Misericórdia e não sacrifício. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ao texto dessa manhã. Mateus capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Mateus 12, do 1 ao verso 8. Quem achou, diga amém. E a melhor coisa de pregar hoje pela manhã também é não precisar usar máscara, né? Eu sei o quanto é angustiante ficar de máscara, e apesar de defender o uso de máscaras quando necessário, mas no meu caso, que ainda uso óculos, o uso de máscara ele ainda é mais estressante. E aí eu falei, que bom que eu vou pregar. Pelo menos eu vou estar, de momento, livre dessa tarefa. Mateus 12, verso 1. Diz assim a minha versão. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu. Agora, então, dos versos 3 ao verso 8, nós temos as palavras do próprio Jesus, ok? Vocês não leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Verso 5. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Verso 7, agora o texto central desta manhã. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Cristo aqui está falando com gente que não havia entendido. Se vocês soubessem, eles ainda não sabiam, não haviam descoberto a realidade do que é ser igreja, ou seguir a religião, ou a crença, ou a verdade, e no caso agora, seguir o próprio Cristo. Há um contexto nesse texto que nós lemos. Mateus 12, verso 7, faz a Oséias, capítulo 6, verso 6. Onde lá em Oséias 6, verso 6, nós lemos: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. E nesse texto de Oséias 6, o termo que é traduzido como misericórdia, vem da palavra hebraica hesed. E essa palavra pode referir-se a uma conduta correta diante do nosso próximo, uma conduta correta diante de Deus, ou também ambas as coisas. Interessante que essa mesma palavra hesed, em Oséias capítulo 6, mais no verso 4, é traduzida em nosso idioma como a palavra amor. E a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, usa o termo misericórdia. Mas, tanto no contexto de Oséias, como no contexto de Mateus 12 ou Mateus 9, interessante que essa expressão de Cristo, citando Oséias, misericórdia quero, não sacrifícios, é o único texto que nós vemos Cristo usando duas vezes em um mesmo evangelho para falar com o mesmo grupo de pessoas. Quando nós lemos misericórdia em Oséias e também em Mateus, nós podemos entender plenamente que estamos falando sobre amor. E o amor que Deus esperava de sua igreja era o amor fiel, amor constante, amor de aliança.
E a passagem de Oséias, que origina o uso dela por Jesus, relata, nos revela o clamor do profeta Oséias por um Israel obstinado, um Israel em pecado, um Israel apostatado, que necessitava desesperadamente da restauração de Deus. E agora então, o povo de Israel ouve o clamor de Deus e pensa: voltaremos para Deus, façamos nossa parte e tudo ficará bem. Mas Deus diz ao seu povo: não dessa vez. Voltar ao templo, tornar-se a religião que vocês sempre foram, não adianta mais. Vocês sabem o que de verdade eu desejo? Eu não desejo sacrifícios, embora eu mesmo os tenha ordenado. O que eu quero é o que está, ou deveria estar, por trás dos sacrifícios, amor fiel. O que eu quero para você, Israel, é que você me conheça e me reconheça. Crawford Toy, professor que lecionou em Harvard, ele fala o seguinte sobre Oséias: o que Deus queria de Israel era um coração de acordo com o dele. Deus queria que o povo fosse misericordioso, como Deus é misericordioso. E é isso que Deus ainda deseja para seu povo. Se você voltar de Mateus 12 para Mateus 9, especificamente no verso 13, ali nós lemos assim: vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus, da mesma forma como foi encontrado em 12 pelos fariseus, agora em Mateus 12, em Mateus 9, ele é encontrado por esses mesmos fariseus, sabe fazendo o quê? Comendo com publicanos, comendo com pecadores, estando na casa de Mateus. E para os fariseus, talvez o maior problema não era que Levi e Mateus estava seguindo a Jesus, mas era que agora Jesus estava seguindo Levi e Mateus, andando com ele, caminhando com ele, e essa ideia de se misturar com aquele tipo de escória era para os fariseus escândalo. Por isso, em Mateus 9, 13 e 14, Cristo diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendam o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifícios. E agora, em Mateus 9, Jesus define seu ministério dizendo: eu não vim chamar justos, mas pecadores. E se você ler esse texto na tradução da Bíblia, a Mensagem, é um texto que nos irritaria mais ainda, porque lá diz assim: eu estou aqui para convidar as pessoas de fora e não para mimar as pessoas de dentro. A igreja, ela não existe para nós. A igreja existe para eles, para os pecadores. Em Mateus 12, agora, chegando no texto que lemos, Jesus é novamente interpelado por esses mesmos fariseus religiosos que estavam seguindo a Cristo, não para serem abençoados por ele, mas para espioná-lo, na esperança de colocá-lo em dificuldades. Tanto que, após Cristo curar aquele homem da mão ressequida, em Mateus 12, 14, nós lemos que os fariseus, nesse exato momento, começam a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. E quando nós falamos sobre os fariseus, quando nós falamos sobre o que havia se tornado a religião judaica dos tempos de Cristo, alguns pontos temos que ponderar.
Havia na religião judaica daquela época 3 aspectos cruciais. 3 aspectos que eram simplesmente inegociáveis. Sabe qual que era o primeiro? Observância do sábado. Os fariseus eram especialmente rígidos quando se falava, quando se tratava sobre o sábado. O Talmud tem 24 capítulos apenas sobre esse assunto. Eram 613 subleis que derivavam do mandamento sabático. A segunda característica daquele povo era a circuncisão. E a terceira era a proibição de comer carne impura. Estas eram as marcas principais daquele povo. Acontece que agora, como nós lemos em Mateus 12, Cristo está com os discípulos em um dia de sábado, fazendo o quê? A gente sempre, quando vai defender o sábado, é interessante que quando usamos muito a ideia, né, de Mateus 12, 8, o Filho do Homem é Senhor do sábado, usamos esse texto de forma apologética para defendermos a teologia do sábado, mas nesse sábado, Jesus tirou um dia off, porque ele não foi na igreja, não foi para a classe, ele estava onde? Onde? No meio do campo, sendo igreja com seus discípulos. E acontece que os discípulos tiveram fome. Não parece uma coisa um tanto quanto mal, Flávio, mal programada, mal arranjada? Cristo sai para fazer um passeio com os discípulos e no meio do passeio os discípulos têm fome. E era sábado. O que acontece aqui? Está faltando gerência. Está faltando cuidado com esse sábado. Está faltando carinho, porque a gente sabe que o sábado é o dia de quem? De quem? De quem que é o sábado? Os fariseus, quando vem aquela cena, lembre-se, os fariseus estavam seguindo a Cristo para fazer o quê? Para espionar, para perseguir, para julgar. E agora, os fariseus pegam os discípulos, como falamos no Brasil, com a boca na botija, colhendo espigas para comê-las. E nesse exato momento, como rígidos, defensores da lei, como entendedores, uma lei que gera mérito, de uma lei que geraria para eles salvação, os fariseus dizem: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E então, nos versos 3 e 4, Cristo usa, replicando o argumento dos fariseus, usando a história de 1 Samuel 21, onde Davi e seus amigos fazem algo que, a seu tempo, também era despropositado, também era escandaloso. 1 Samuel 21 nos diz: Davi e seus amigos comeram os pães da proposição, algo que só era permitido aos sacerdotes fazer, e eles não tiveram por isso culpa. Amados, aqui está a linha central do argumento de Cristo, e eu preciso que você entenda muito bem o que eu vou te dizer agora. Se você não estava conectado, conecta agora com o que eu vou dizer. A necessidade humana é uma lei mais importante que qualquer lei religiosa. Ou, em outras palavras, o amor é a lei mais importante do universo e está acima de todas as outras leis, e está acima de todos os outros rituais, e está acima de toda e qualquer liturgia. Nós estamos falando de um povo
que em Deuteronômio 6:6 recebe o Shemá de Deus, e no Shemá Deus diz: Israel, ame o Senhor de todo o teu entendimento. Mas Israel havia perdido de vista que o centro da religião é o amor, é a misericórdia. E agora, esse povo passa a entender a religião como uma série de regras, tarefas que temos que cumprir ou realizar. No verso 5, Cristo, ainda argumentando, nos lembra que os sacerdotes trabalhavam no sábado. E Cristo diz que eles profanam esse dia e ainda assim ficavam sem culpa. O bom senso nos mostra que toda regra tem as suas excepcionalidades. E agora, estamos chegando no momento principal. Porque no verso 6, Cristo falando para esse povo tão apegado à lei, tão apegado ao sacrifício, tão apegado aos rituais do templo, Cristo se e diz, Mateus 12:6, eu lhes digo, aqui está o que é maior que o templo. De fato, Cristo era e é o verdadeiro templo. O encontro entre Deus e o homem, que aquele povo achava que encontraria no templo, era o próprio Cristo. Jesus era o cumprimento da religião judaica, maior que a própria religião, maior que o sistema sacerdotal, maior que o sábado, maior que os sacrifícios, porque Jesus, ele é o Novo Testamento. Toda a verdadeira religião se centraliza em Jesus. Não é no templo, não é nos sacerdotes e jamais nos sacrifícios. E ainda chegaremos ao ponto principal. Verso 7. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Versão A Mensagem diz assim: desejo um coração sensível, não rituais inflexíveis. Vocês não seriam críticos de detalhes. Cristo disse: se vocês soubessem, eles não sabiam, o que significam estas palavras. Os fariseus viviam outra religião, que não a da palavra, revelada. E Jesus, que é o revelado da revelação, se aproxima deles, os confronta, revela a hipocrisia e o vazio da sua religiosidade meritocrática, legalista, uma religião de exteriores, uma religião baseada em desempenho, uma religião que gratifica a obediência e torna a obediência um meio para um fim, uma religião que sequer entendia o que significava a lei ou o que era a obediência, uma religião que privilegiava líderes e oprimia famintos, os pobres, as viúvas, as crianças, os estrangeiros. A religião dos fariseus, como eu disse, estava mais para a lista de tarefas que precisavam ser concluídas e não sobre vidas que precisavam ser transformadas. E quando vamos para aquela história do jovem rico, nós percebemos a miséria que é viver uma religião baseada em desempenho, na obediência como meio para se obter justiça. Jesus contrapõe a religião farisaica,
comparando a sua religião, ou o evangelho, com a religião vigente. E o caminho de Jesus era o caminho da misericórdia. O caminho dos fariseus era o caminho dos sacrifícios, do mérito, da conquista. O caminho de Cristo é o caminho da atitude correta. O caminho dos fariseus era o caminho dos rituais corretos. No caminho de Cristo, a vida, o outro, o próximo, a ovelha perdida, sempre estariam em primeiro lugar. No caminho dos fariseus, a liturgia e os rituais sempre estariam em primeiro lugar. No caminho de Cristo, o objetivo era cuidar de pessoas, era amar o próximo como a si mesmo. No caminho dos fariseus, só o que eles sabiam fazer era julgar pessoas, oprimir pessoas. E é Cristo que está dizendo isso. Senão vocês não teriam condenado inocentes. A religião judaica havia se tornado uma religião de opressão, uma religião que tinha uma teologia, que tinha uma verdade apologética teológica, mas você precisa entender que teologia sem misericórdia é nada. Teologia sem misericórdia mata. Verdade sem misericórdia não tem nenhum valor. E a parábola do bom samaritano ilustra para a gente de forma plena o que eu estou querendo nesta manhã lhes dizer. Você conhece a parábola, está em Lucas 10, 25 em diante. Um homem entra numa estrada, é assaltado, ferido, fica no chão, e o texto diz que passa por aquela estrada primeiro um sacerdote. Qual era a função desse homem? Era um líder, um ministro, que sacrificava diariamente onde? Onde, Renato? Ele vê o homem ferido e faz o quê? Passa de lado. Depois passa um levita, Renato. Itamar, os nossos músicos. Depois passa um levita. O levita fazia o quê? Quem era o levita? Era o cantor, era o músico, era o pianista do templo. Mas o levita também passa de lado. Aí sabe quem passa? A pessoa mais, como é que eu posso dizer aqui? A menos expressiva, a menos reconhecida, a menos aplaudida. Para complicar ainda mais, era um samaritano. E se você quiser saber quem eles eram, dá uma gulgada sobre quem eram os samaritanos. Eram judeus israelitas impuros, misturados, filhos também de outras nações, que o judeu sequer sentava à mesa para comer, porque o judeu não podia respirar o mesmo ar, comer no mesmo prato de samaritanos. Samaritanos jamais entrariam no templo para poder sacrificar. A diferença é que o samaritano não para cumprir mandamentos. O samaritano ele para, entenda bem, o samaritano ele para porque ele é movido naquele momento por misericórdia. A diferença entre o levita, o sacerdote e o samaritano não era que o samaritano tivesse princípios éticos ou um conjunto mais disciplinado de práticas espirituais diárias do que eles. Era apenas que o samaritano, um homem comum, um homem sem reconhecimento, um homem sem funções no templo, era uma pessoa cujo coração estava sensível e poderia, portanto, ser movido por misericórdia.
quaisquer que fossem os sacrifícios diários que o sacerdote ou o levita fizessem diariamente como parte da sua religião, ouça bem, ainda assim, não havia espaço suficiente em seus corações para a compaixão. A mesma dialética ocorre na história do filho pródigo, em que o suposto direito gerado pelo sacrifício do filho, do irmão mais velho, se torna a razão pela qual ele passa a odiar a misericórdia do pai. Caminhando para o fim da reflexão. Misericórdia e sacrifício produzem ideias muito diferentes de santidade. No paradigma do sacrifício, a santidade tem a ver com provar a minha fidelidade a Deus. Faça a sua parte. Faça o seu pacto. Se esforce. Se sacrifique. E você será recompensado. Falamos até brincando com os amigos, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga. E essas coisas em si não são erradas. Essas coisas em si não são erradas, mas quando a santidade é entendida de acordo com o sacrifício, tem mais a ver com amar a Deus e deixar de lado o amor ao próximo. Torna-se uma religião da cultura do eu, das coisas que eu faço, das coisas que eu conquisto, da minha salvação, do meu quociente de obediência. E sabe, como falei de Oséias no princípio, se você olhar quase todos os profetas do Antigo Testamento, criticavam o povo de Israel por tentar amar a Deus sem amar o próximo. Exemplo, Isaías 1:11, que diz, ouça bem, isso aqui é a Bíblia, não é o Lucas falando, é a Bíblia. Para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta ao Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Isaías 1:17 diz, aprendam a fazer o bem, busquem justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Lembra que eu falei há pouco? A igreja ou o evangelho não é sobre nós, é sobre quem? Sobre eles. Miqueias 6, 7 e 8 diz, ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, que o que é bom e o Senhor exige, pratique justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E agora, a santidade no paradigma da misericórdia de fato dessa manhã é a integração perfeita entre a junção do grande mandamento que Cristo nos dá expresso em 1 João 4,12, que nos diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amados, amar a Deus, amar o próximo, jamais podem estar separados. Eles se autenticam um do outro. A santidade que nós buscamos, ou que nós praticamos, ou pensamos praticar, orando, jejuando, cantando, doando sangue, vindo à igreja, fazendo comida para sem teto, e todos os outros atos possíveis de piedade e misericórdia, não é para provar nada a Deus.
sacrifício, mas é o amor de Deus dominando completamente nossa vida, nossos corações. Misericórdia. O samaritano que citamos não é apenas um exemplo de compaixão, mas também de santidade. Porque a obediência ao Senhor, a obediência à voz do Espírito Santo, não é medida apenas pelo rigor de nossos sacrifícios, mas pelo grau em que a misericórdia de Deus pode nos mover. Misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Essa precisa ser a maior marca dos seguidores do Nazareno nesse mundo. O maior sacrifício que podemos oferecer hoje ao Senhor é um coração misericordioso. O maior sacrifício que podemos oferecer hoje ao Senhor é um coração misericordioso. Que a misericórdia inunde a sua vida. Que você entenda que o que Cristo está propondo muitas vezes será algo mais profundo e mais denso do que uma religião baseada no cumprimento de tarefas. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Amém?